(28 de agosto do ano 430). Uma notícia percorre o mundo romano. Os vândalos de Genserico cruzaram o Mediterrâneo e invadiram a África, último baluarte do Império. Hipona está sitiada. Nesse dia, os cristãos começam a sentir a falta, primeiro os mais próximos, depois todos, do mais genial pensador de toda a cristandade. Agostinho, bispo de Hipona, antiga cidade númida, entrega sua alma a Deus aos 76 anos de idade. É o final de uma época e o início de outra. Esta é a história de um homem carismático e líder, cuja caminhada começou em terra africana, nesses montes e vales agrícolas, na região mais meridional do Império voltada para o deserto. Nasce Agostinho a 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, ou Suk-Haraz, Argélia, comarca agrícola de trigo e azeitona, graneleiro e dispensa de Roma, próspera província e colônia fiel. De seu esplendor passado, dão testemunhos esses vestígios arqueológicos com nomes imperiais: Bula Régia, Madaura, Cartago, Tuga. Testemunha fiel de quanto aconteceu em sua vida e seu mundo, Aurélio Agostinho, cidadão romano de nascimento e bispo católico durante 35 anos, percorrerá e traçará em seus escritos um arco histórico grandioso, que une sua origem númida, o final do Império Romano e o triunfo do cristianismo. Estas paragens, de aparência idílica da Numídia romana, estão longe do norte, assaltados já pelos bárbaros. Será este, naquele século IV, um império rachado, dividido, quebrado como estas ruínas, cujas pedras serviram para construir outras cidades. O exército mantém a ordem e as fronteiras do norte, enquanto aqui, na África, terra cristã regada com sangue de mártires, trava-se outra batalha, a da heresia religiosa entre católicos, donatistas e pelagianos. A violência extrema quebra às vezes a paz imperial nesta província, cuja gente está apegada às suas tradicionais crenças púnicas. Estão aqui as ruínas do Prophet, o santuário do deus Baal Ramon, terra sagrada onde os cartagineses haviam oferecido sacrifícios humanos e seguia sendo lugar de culto pagão. Longe dos cenários violentos, Agostinho nasce na paz de sua pequena cidade, Tagaste, no seio de uma família dividida quanto à fé, mas num ambiente íntimo e sossegado, como reflexo visual dessas pinturas. Ele encontrará, ainda criança, em sua própria casa, a discrepância religiosa. Sua mãe, Mônica, carinhosa, supercristã e devota. Seu pai, Patrício, funcionário do império, respeitador das divindades ancestrais e marido infiel. À luz desse sol africano, rainha de todas as cores que caem sobre todas as coisas, estimula um pequeno Agostinho de tal maneira que a descreverá poeticamente em suas famosas confissões. Nesse mundo de camponeses e pastores, longe das grandes cidades, sente o gosto da natureza. E mais tarde, recordará também neste livro sua primeira comoção religiosa.
Ainda menino, ouvi falar da vida eterna que a nós está prometida pela humanidade do Senhor. Certo dia fui atacado de uma dor de estômago que me queimava e fiquei em transe de morte. A minha mãe se assustou muito e pediu que me purificassem com os sacramentos. Mas de repente comecei a melhorar. Em casa todos nós tínhamos fé, menos meu pai, que nunca quis apagar em mim a piedade crescente de minha mãe. Com apenas 7 anos, o jovem Agostinho inicia sua instrução nas letras latinas, frequentando a escola, primeiro em sua Tagaste natal e logo na vizinha cidade de Madaura, onde descobre os grandes autores latinos. Assim mostra a elegante cena renascentista, este afresco múltiplo, que compõe a biografia completa do personagem. Uma educação baseada, sobretudo, sobre o ensino da gramática e da retórica, um ensino e uma cultura eminentemente literária. As ciências e artes liberais eram bem pouco estudadas, embora o ideal antigo fosse aquele do homem cultíssimo e eloquentíssimo. Em realidade, tudo se dissolvia na eloquência, na oratória. Por que eu odiava o grego quando eu o estudei? Não sei. Entretanto, me apaixonava a língua latina. Na escola também, me aborrecia aquela cantinela de 1 e 2, 2 e 2 são 4, mas me emocionava com a narração do cavalo de madeira cheio de gente armada. E o incêndio de Troia e a sombra de Creusa na Odisseia. Chorava a Dido morta que buscou sua última hora na espada. Com essa bagagem inicial e a ajuda de um parente rico, romaniano, Agostinho vai para Cartago ao completar 16 anos. Em alguma dessas casas do antigo bairro púnico, se instalou talvez o jovem estudante. Essa capital da África romana era, então, a mais importante cidade do Ocidente, depois de Roma. Cartago, a metrópole romana reconstruída depois das guerras púnicas, converteu-se nos primeiros séculos do cristianismo o centro nevrálgico do debate teológico. Mas Agostinho veio aqui estudar retórica e assistia, segundo contam frequentemente em suas confissões, em meio à turbulência da juventude que aqui vivia, os espetáculos apresentados nesse anfiteatro. Cheguei a Cartago e em torno a mim crepitava uma fervura de amores viciados. Todavia não amava, mas amava o amar. Amar e ser amado era a coisa mais doce para mim. Sobretudo se desfrutava do corpo da amada. Os espetáculos teatrais me cativavam, cheio das imagens de minhas próprias misérias e o fogo da minha paixão. O espectador sofre, mas essa dor é um deleite para ele. Esplendor por todo lado, arte e dinheiro, estátuas e mosaicos que representam mitos e mundos distantes, bandos de estudantes revoltosos, vida ostensiva dos ricos, comércio florescente, mestres brilhantes e pagãos, espetáculos públicos para a plebe, imagem do êxito elegante, convite para a diversão e foco intelectual, oposto às vezes à Roma dominadora. Cartago. Era um lugar de encontro dos mais diversos povos de todo o Império Romano. Poderíamos compará-la hoje a Londres, que reúne tantos povos.
Ali havia a possibilidade de se ensinar retórica, possibilidade de se fazer carreira, tanto do ponto de vista literário como do ponto de vista de advocacia. As avenidas bem traçadas, o porto, epicentro de todas as rotas mediterrâneas, as termas luxuosas, o bulício dos fóruns. 60.000 espectadores cabiam nesse anfiteatro. Assim era Cartago, aberta ao mundo inteiro e ao Mediterrâneo prometedor, que chega até Roma. Escolas, academias, tabernas, comércio e posto de livros e papiros devem ter deslumbrado o jovem Agostinho quando buscava aqui, com seus amigos, o êxito profissional e a verdade, ávido de certezas. Estudava eu então, em tão frágil idade, os livros de eloquência, em que deseja sobressair por pura vaidade humana. Seguindo esse ensino, descobri o livro de um certo Cícero, que contém uma exaltação da filosofia, intitulado Hortêncio. Decidi ler também as Sagradas Escrituras para ver como eram. Mas essa leitura não é para os soberbos ou os pequenos de espírito. Assim começou Agostinho a aventura da razão, em busca da obscura claridade da luz divina. Em Cartago estudou filosofia, aritmética, geometria, música e, sobretudo, retórica, e logo decidiu instalar sua própria escola. Sua oratória vigorosa e seus escritos cativaram personagens tão notáveis como o procônsul Vinticiano, que o coroou com um prêmio de poesia. E naqueles anos ensinava eu em Cartago a arte da retórica, e, vencido pela cobiça, vendia um palavreado vitorioso. Ensinava sem engano a arte de enganar, não para que meus discípulos usassem dela contra a vida de inocentes, mas para defender muitas vezes culpados. Por aqueles anos tinha uma companheira. Não estava casado legalmente, mas buscava nessa mulher a quem fui fiel o confuso amor de minha paixão. Essa moça não seria certamente uma top model daquele tempo. Essa moça. Agostinho se ligou a ela devido à convivência com ela quando estava estudando retórica. Isso. Ele diz que guardou para com ela uma fidelidade maior que os maridos costumam ter pelas mulheres. Talvez pensasse no seu pai. Obcecado em sua busca de certezas, Agostinho se entrega ao estudo da astrologia. O maniqueísmo, uma seita em evidência que representava o mundo como a luta entre o bem e o mal, o seduziu e o levou a debater com um de seus mais famosos propagandistas, Fausto de Milevo. Suas elucubrações sobre eclipses e solstícios não lhe convenceram. Havia chegado a Cartago algum dos bispos maniqueus, chamado Fausto, aliado do demônio, em cujos laços caíam muitos devido à sua grande eloquência. Também eu a exaltava, mas sabia distingui-la da verdade das coisas que eu ansiava saber. Havia lido muitas coisas dos filósofos, que com grande perícia haviam contado as estrelas do céu e as areias do mar, que logo comparei com as longas fábulas do maniqueísmo. Chegou a hora da grande viagem desde esse velho porto de Cartago, hoje refúgio de pescadores. Na primavera de 383, desgostoso da cátedra e a convite de seus amigos de Roma, decide abandonar em segredo sua amante sempre anônima, seu filho Adeodato, de 12 anos de idade, e sua mãe Mônica. É uma mudança radical em sua vida. Minha determinação de ir para Roma não foi por ganhar mais glória ou dinheiro como me prometiam, mas porque tinha ouvido que ali os jovens eram mais sossegados nas aulas. E havia mais disciplina, não como em Cartago, que alvoroçavam com algazarras que tinha de castigá-los.
Há uma razão profissional, acadêmica, buscando onde poder lecionar, ensinar a alunos mais receptivos, menos indisciplinados que os que havia tido em Cartago. Mas essa motivação é superficial. Na alma de Agostinho está se produzindo uma transformação que o leva a distanciar-se de pessoas tão queridas como sua mãe, como seu filho Adeodato e como a mãe de seu filho. Eis aqui os espigões em ruína do porto romano militar e comercial de Cartago. A partida de Agostinho desse porto é imediata e sem aviso. Deixou sua mãe enganada, rezando nessa basílica de São Cipriano, a pouca distância do porto. Seus muros destruídos e cobertos de mato conservam a memória daquele pranto amargo de Mônica. Enganei a minha mãe e fugi. Soprou o vento, inflaram-se as velas e a praia desapareceu da minha vista. Por essa boca do porto cartaginês, Agostinho saiu de noite para Roma. Ali o esperavam seus amigos e talvez o êxito profissional. Mas toda viagem leva em si mesma a busca de algo novo e também o risco. A travessia do Mediterrâneo, naquelas frágeis embarcações, era uma navegação tão perigosa que a imaginação das lendas de monstros deixaram registros assim daquele terror que Il Mare Nostrum provocava nos marinheiros. Agostinho chega a Roma fugindo. Sua vida aqui durante um ano foi uma total decepção. A capital do império era naqueles tempos o centro da buliçosa intelectualidade, que se encontrava nas academias, nos fóruns e nas praças. Agostinho não teve aqui a sorte que vinha buscando. Caiu doente. Se os discípulos de Cartago eram indisciplinados, os de Roma trocavam de professor e iam embora antes do final do mês. Estes fóruns romanos, vestígios de um esplendor desaparecido quando aqui chegou Agostinho, eram só capital honorífica do Império do Ocidente, pois a corte e o imperador já haviam se instalado em Milão, por razões estratégicas. Sua experiência romana durou apenas um ano e foi decepcionante. Longe dos seus alunos trapaceiros, uma doença inesperada, as discussões sem fim com seus amigos maniqueus. Uma saída para tanto desalento ofereceu-lhe o prefeito da cidade de Roma, Símaco, um homem culto e pagão, que lhe abriu o caminho de Milão, ao elegê-lo professor de retórica na corte imperial. Até lá viajou Agostinho para fazer-se também de orador oficial, uma espécie de ministro de propaganda, encarregado de pronunciar os discursos e os elogios ao imperador. Rápido tem ocasião de mostrar sua eloquência. O panegírico anual ante-Valentiniano II, o imperador menino, cujas escassas virtudes teve que elogiar o orador Agostinho, embora com o mais íntimo pesar. Poucos meses depois, chega também a Milão, vindo da África, sua mãe Mônica, acompanhada da mulher de Agostinho e de seu filho Adeodato. Mônica, empenhada em sua conversão ao catolicismo, pede-lhe que despeça sua concubina e case legalmente com uma rica herdeira católica. Ali em Milão, Agostinho encontrou um homem cujos sermões lhe fariam mudar de rumo. Cheguei a Milão e visitei o bispo Ambrósio, famoso entre os melhores da terra. Aquele homem de Deus me recebeu paternalmente e muito se interessou por minha viagem. Comecei a admirá-lo, não como doutor da verdade, mas por sua afabilidade. Ouvi seus sermões para conferir se sua eloquência estava à altura de sua fama. Ficava grudado em suas palavras, na suavidade de sua oratória. Assim, decidi permanecer como catecúmeno da Igreja Católica. Esta basílica dedicada aos mártires, sobre cujas tumbas foi construída quando Agostinho se encontrava em Milão, é o símbolo do êxito de Ambrósio. Uma fortaleza frente ao poder imperial, que exigia do bispo a entrega de um templo aos hereges arianos. Sua determinação
Sua eloquência suave e amena e seu caráter afável faziam de Ambrósio um mestre que lhe dá novas luzes. A relação com Santo Ambrósio é uma relação definitiva para Santo Agostinho. Ele encontra em Ambrósio o mestre que estava buscando. As verdades que Santo Agostinho buscava, as encontrava demonstradas na Igreja Católica pela mão de Santo Ambrósio. Ainda mais, ensina-lhe a ler a Sagrada Escritura. Até então, Agostinho a lia de forma literal. E Ambrósio lhe mostra que se pode ler a Bíblia de forma alegórica. E abre a Santo Agostinho um horizonte impressionante. Agostinho trava uma relação de mestre e discípulo com aquele bispo prestigiado, que quando jovem foi governador romano. Seus sermões, cheios de religião e alegorias tiradas da Bíblia, cativam os ouvintes. O bispo deslumbra o catecúmeno africano. Santo Ambrósio se encontra diante de si mesmo como em um espelho. Uma pessoa com uma inteligência e perspicácia como a sua, elemento que assusta Santo Ambrósio, e Santo Ambrósio que acaba por sentir temor ante Agostinho e chega a duvidar da autenticidade de sua conversão. Todos instavam-me a casar, sobretudo minha mãe, com a esperança que depois do casamento me batizasse. Foi arrancada do meu lado, então, a mulher com quem havia compartilhado a vida durante anos. Meu coração ferido sangrava. Ela, de volta à África, fez um voto a Deus de não ter outro homem e me deixou nosso filho Adeodato. Nesse tempo, vários amigos já tinham decidido por uma vida tranquila. E nesse ambiente da corte de Milão, aproxima-se o momento decisivo. Os sermões do bispo Ambrósio, a leitura de certos livros filosóficos, a discussão com os amigos produziam um necessário encontro de ideias e sentimentos. Para atravessar a fronteira até a luz, só faltava a conversão, elemento simbólico. Seus biógrafos denominam o fato a cena do jardim. Uma voz infantil o toma e lê, recitado por alguém invisível. Agostinho conta o episódio com a intensidade de uma gênese vital e o coloca entre as maiores representações do acontecido. Apressei-me a ir ao lugar onde estava Alípio, onde havia deixado o manuscrito do apóstolo. Tomei-o, abri ao acaso e li em silêncio. Nada de bebedeiras nem desatino, nada de rivalidades e invejas, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ao acabar a leitura desta passagem, senti como se uma luz de segurança infiltrara em meu coração e se dissiparam todas as trevas de minhas dúvidas. Em setembro de 386, Agostinho se retira com um grupo de amigos a uma vila campestre perto de Milão, Cassiciaco, sobre uma verde colina. A vegetação evoca o encanto e o sossego daquele tempo, uma paragem ideal para a meditação. As fontes, o arvoredo, o próprio ar convidam à reflexão e ao diálogo sossegado. Em um ambiente de convivência campestre entre amigos, Agostinho viveu aqui mais de meio ano. Dedicou esse tempo a pensar, a escrever, a debater e também a pôr em prática um projeto ainda no início, o monacato, a convivência em comum, que depois levará à prática com todas as suas consequências na África. Agostinho havia deixado em Milão suas obrigações de professor e orador, para viver aqui com os amigos um projeto de vida em comum sem mulheres. Um taquígrafo toma nota dos diálogos. Aqui vinham os caçadores nos bosques vizinhos. E chegando o gélido inverno alpino, os africanos se ressentem da chuva e do frio. Chegou a hora do regresso.
Sob a grande construção da cúpula de Milão, foram encontradas estas ruínas do antigo batistério de mármore branco, decorado com pinturas, pedras semi-preciosas e mosaicos policromados, onde o bispo Ambrósio batizou Santo Agostinho na Páscoa do ano de 387. Aqui, 2 vestígios daquele batistério em que Agostinho, com 32 anos de idade, seu filho Adeodato e o amigo Alípio receberam o batismo. 3 vezes devem ter sido empurrados pelo bispo Ambrósio, até colocá-los debaixo de um jorro de água, conforme o rito. Agostinho choraria mais tarde ao ouvir os hinos e cânticos da igreja. E nesse ambiente de exaltação, o grupo de amigos africanos, quase monacal, decide poucos meses depois retornar à sua terra. Os viajantes fazem uma parada obrigatória nessa cidade de Ostia Antiga e depois em Roma. A frota do usurpador Máximo bloqueava a navegação para a África. Morta estava a prosperidade dessa velha cidade, Porto Imperial, empório dos negócios de importação de trigo e azeite, armazém de trigo, de grãos e de peixe seco. Eram já tempos de decadência em Ostia Tiberina, onde Agostinho conviveu alguns meses com a comunidade cristã, junto com sua mãe Mônica. Em seu alojamento, talvez numa casa alugada de algum cristão próxima a esta igreja, onde assistiriam às celebrações litúrgicas, deve ter ocorrido, enquanto conversava com Mônica, outra das experiências íntimas que marcaram a vida de Agostinho. Próximo ao dia de sua morte, estávamos os 2 a sós, olhando pela janela o jardim da casa, em Ostia Tiberina, descansando da viagem de Milão e reunindo forças para navegar até Cartago. Em nossa conversa, passamos todos os seres corpóreos até o céu e subimos mais e mais acima. Ela disse assim: só desejava ver-te, cristão, meu filho, que faço ainda aqui. Enterrem-me nesta terra. Agostinho fala do êxtase de Ostia como um grande acontecimento em sua vida. E parece que podemos contemplar 2 paisagens. Uma paisagem externa, física, que ele descreve com belos traços, um entardecer, o sol que é refletido no mar, e também uma paisagem interior, que é esse diálogo de rara beleza, de grande intimidade entre mãe e um filho, que parece que tiveram uma pequena experiência mística. Foi grande a desolação do filho ao perceber que sua mãe estava prestes a morrer. Mônica morre, depois de breve enfermidade, abençoando seus 2 filhos, Agostinho e Navídio, seu neto Adeodato e os amigos, todos preparados para zarpar de Ostia para Cartago, depois de breve estada em Roma. Agostinho resiste o pranto e cerra com muita dor os olhos de sua mãe amantíssima. A esta cidade portuária de Ostia Tiberina chegavam no final do século IV os mais ricos carregamentos de trigo com destino a Roma. Aqui, Agostinho e Mônica elevaram seu olhar de esperança a este céu azul do Mediterrâneo, pensando na próxima travessia à Numídia natal, onde Agostinho se tornaria monge, em Tagaste. Regressa à África junto com seus amigos, decididos a iniciar uma nova vida. Agostinho nunca deixou de pertencer à sua terra, à sua gente. A fogosidade e o mistério arrastam um homem que decide voltar à sua cidade natal. Sinais de sua identidade, como esse mausoléu púnico em Tuga, mausoléu do deus-rei Maxiniza, diante do qual ele passou alguma vez, se unem o professor de retórica culto e de regresso à fé católica, que chega da Itália. Muitos biógrafos modernos, eles procuram, sim, indicar alguma característica própria de indígenas africanos em Agostinho. Sobretudo, o caráter
apaixonado e a insistência em seu pensamento, a importância em seu pensamento do amor, compreende? O regresso à sua querida terra, Numídia, no outono de 388, era carregado de esperança. Agostinho forma uma pequena comunidade contemplativa em Tagaste, que durará 2 anos. Dedica seu tempo a escrever, dialoga com seus amigos de filosofia e religião e debate acerca de Platão e de Cristo. Diz em uma carta ao seu amigo íntimo Nebrídio que morrerá cedo. Mas é outra morte prematura, a de seu filho Adeodato, com 17 anos de idade, jovem esperto e inteligente, o que revolve suas entranhas e seu ser. Agostinho ficou realmente abalado pela morte de seu filho, tanto que não conta nada sobre isso. Não diz uma palavra, sente uma dor silenciosa. Algumas das perguntas que Adeodato lhe fazia, ele as recolhe num livro intitulado O Mestre, que é um livro de alta semiótica, que é um livro que está como fundamento da pedagogia moderna. Naquele retiro inicial de Tagaste, na tranquilidade às vezes tediosa de seu pequeno povoado, Agostinho se entregou à contemplação e ao estudo. Seu espírito foi marcado por mudanças profundas, às vezes misteriosas, que o levaram a descobrir novos horizontes para suas ideias. Uma visita casual a esta cidade costeira Hipona, a mais importante da África depois de Cartago, com os 40.000 habitantes, determinou o rumo de sua vida. Temendo ser eleito por sua fama, Agostinho evitava visitar cidades sem bispo. O de Hipona era velho e o povo aclamou Agostinho para ser ordenado sacerdote. Estas ruínas, hoje abandonadas à intempérie, falam da prosperidade de Hiporrégios, agora submersa em água e vegetação. Seu teatro, a quadrícula urbana de suas ruas que dividem os bairros nobres e plebeus, marcam também a divisão entre os distritos cristãos, o católico e o donatista. Agostinho chega na primavera do ano 391 a esta florescente cidade de Hipona e funda em seguida aqui um mosteiro. Buscava um lugar para viver com seus irmãos, contará mais tarde, tendo abandonado toda a esperança deste mundo. Passado apenas 4 anos, se converterá em bispo-monge, que percorre desde aqui todos os caminhos da Numídia. A comunidade cristã vivia angustiada pela propaganda enérgica dos maniqueus e a violência dos donatistas. O bispo católico, o ancião Valério de origem grega, sequer fala bem o latim. Sofre e suporta isso como pastor. Dessa situação violenta, dão testemunho estas pedras, reunidas no museu contíguo às escavações. Mas Agostinho tem outra prioridade: a fundação de um mosteiro, seu projeto longamente amadurecido. Quando ele se converte, decide abandonar a vida de retórico, decide abandonar sua vida como professor e decide também abraçar o celibato, coisa que lhe parecia impossível até antes, quando seu amigo Alípio propôs que eles abraçassem o celibato para se dedicarem ao cultivo da filosofia. Durante sua estada na Itália, Agostinho teve notícia dos eremitas que, como nesses mesmos anos fazia seu rival epistolar São Jerônimo, o célebre tradutor da Bíblia, buscavam a solidão. Eles haviam escolhido o deserto para alcançar a perfeição sonhada, mas ele não seguiria esse caminho. Agostinho conhecia a vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, e havia lhe impressionado muito que o radicalismo na opção de Santo Antão de retirar-se ao deserto, deixando tudo, abandonando tudo, seguindo o convite de Jesus Cristo de deixar tudo para as pessoas pobres, lhe havia impressionado. Ele imagina outra espécie de monacato. Talvez seu espírito de africano, aberto à convivência, não aceitasse a vida de anacoreta mudo e solitário. Assim, em Hipona, põe em prática sua iniciativa. Seus monges rezarão juntos. Também viverão e trabalharão unidos.
e os mais preparados serão sacerdotes e bispos. Uma vez que ele aceita o sacerdócio a pedido do seu povo, vai iniciar outro estilo de vida comunitária, que é vivendo ele como sacerdote com outros companheiros e mais adiante, quando bispo, viverá com outros clérigos. A comunhão fraterna, que é sinal da vida em comum, e o serviço à igreja, são os traços essenciais dessa proposta de monacato que perdurará pelos séculos. O exemplo de Santo Agostinho e sua regra são os dois eixos desse ideal, adotado como norma de vida por dezenas de institutos religiosos desde a Idade Média até nossos dias. Primum, propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis in domo, et sit vobis anima una, et cor unum in Deum. A regra que Agostinho escreveu há 16 séculos está inspirada na sabedoria de quem conhece bem a grandeza do ser humano e na experiência e na cautela de quem percebe também suas fragilidades. No refeitório de sua residência, que ele comia, mandou gravar uma frase para que todos a lessem todos os dias e tivessem em conta. Ele dizia: quem é capaz de difamar a vida alheia não é digno de sentar-se a essa mesa. Com a ajuda de seus monges, elemento de combate e vanguarda, Agostinho inicia sua revolução. A reforma da igreja, graças à formação de seu clero, bem preparado, que propiciará a difusão de suas ideias e de sua influência. Agostinho, ele vivia em uma cidade, Hipona, que era um porto marítimo, onde chegavam de todas as partes do Império, da Itália, da Espanha, inclusive até do Oriente. E era possível encontrar ali muitos monges que vinham cumprimentá-lo e visitá-lo. E lhe traziam cartas de Jerônimo e de outras pessoas também, às quais ele respondia e mantinha uma relação epistolar. Desde sua sede de Hipona, cujas ruínas evocam hoje sua memória, cresce o prestígio de Agostinho. Alguns de seus adversários lhe recordam como flecha disparada na controvérsia doutrinal sua origem indígena africana, embora ele se sentisse e agisse como cidadão romano entre essas duplas pedras de sua cidade. Seu adversário mais notável era o bispo peladiano Juliano de Eclano. Para ofendê-lo, insultá-lo, o chamava o Númida, o Púnico, Pegos. Na realidade, Agostinho aceita porque era consciente, plenamente consciente, de ser de origem africana, embora da língua púnica soubesse apenas algumas poucas palavras. Agostinho se entrega ao governo de sua diocese, aos escritos e à polêmica. Aqui na sua igreja podemos situar boa parte de suas discussões. E quando o bispo os fustiga, denunciando a brutalidade dos circunceliões, a ala radical do adversário sugere aos seus fiéis que fossem ali apenas a 100 metros à igreja dos donatistas e lhes repetissem os mesmos argumentos que ele pregou a favor da autêntica fé cristã. Os debates públicos, seus escritos, libelos e sermões, ditados com a perspicácia de um grande comunicador, provocaram às vezes a ira de seus adversários. Agostinho denuncia os grupos de exaltados fanáticos que perturbam a ordem. Ele teme esses bandos que atacam os viajantes, incendeiam os campos, cantando hinos donatistas. Os circunceliões eram violentos. E, diante deles, Agostinho pede que se faça valer a ordem pública. Portanto, que se retome a ordem em situações de conflito. Mas creio que a imagem predominante de Agostinho é a de um homem de grande senso pastoral, muito próximo do seu povo. Em alguma ocasião, ele lamenta o muito tempo que precisa dedicar a resolver pequenos problemas domésticos das pessoas que vinham a ele como juiz de paz. Aqui a antiga Basílica Cristã de Bula Régia, uma das cidades romanas mais prósperas na Numídia,
Até que, segundo as crônicas, veio Agostinho no ano 399 e pregou um famoso sermão aos seus habitantes, que com demasiada frequência, segundo ele, iam aos espetáculos de circo e de teatro. O bispo viajante Agostinho se alarma quando presencia nestas comarcas prósperas no interior da África romana os rituais do paganismo praticado por alguns cristãos. Desgostavam-lhe também as festas que alguns cristãos celebram ante estas estelas funerárias, como os pagãos. São orgias e banquetes para alívio dos mortos e honra dos mártires, que ele já havia proibido em Hipona, por causa da libertinagem. Temos que entender a época em que vivem os cristãos, a que se refere Santo Agostinho. Ele nasceu nos anos posteriores ao reinado de Constantino, esse que traz a paz à igreja, é do ano 313, é dito, e muitos cristãos vivem costumes pagãos. Ele se refere aos que buscam leitores de cartas, cartomantes, aos oráculos, consultavam os oráculos. É gente que vive tradições pagãs. Ele as critica duramente. Essa proximidade de Agostinho com o povo o leva a intervir em assuntos que naquele obscuro século V marcam um progresso moral. É admirável sua proposta de suprimir a escravidão quando aquela sociedade romana se defronta com o caos e a invasão dos bárbaros. Agostinho conta que, estando ausente de sua diocese, chegou a Hipona uma remessa de escravos da África subsaariana e parece que haviam sido comprados pelos Gálatas em situações às vezes terríveis. E disse Agostinho que, como era de costume na sua igreja, fizeram uma coleta para comprar e libertar esses escravos. Tuga, cruzamento de caminhos entre a África proconsular romana e as regiões berberes, essa passagem obrigatória dos viajantes que iam a Cartago. Agostinho deve ter passado por aqui várias vezes a caminho da capital, em sua permanente peregrinação, para assistir a mais de uma dezena de concílios na capital. Cesareia, Quipasa, Mileto, Tuga, Cirta, Sica, Bula Régia. Mais de 30 cidades formam o itinerário de Agostinho desde Hipona. Os caminhos de suas visitas a outras igrejas e para assistir aos concílios em que exerceu sua liderança. Uma famosa conferência, sob os auspícios do Império, teve lugar em junho do ano 411 em Cartago, a qual assistiram mais de 500 bispos entre católicos e donatistas. Tratava-se de alcançar a paz e a unidade entre os cristãos, propiciada pelo edito do imperador Honório. Agostinho foi porta-voz dos católicos. No princípio, ele, como outros bispos africanos, tentou buscar um caminho de reconciliação, mas ele percebeu então que isso realmente não era possível. Nessa situação, por causa dos ataques dos donatistas contra os católicos, Agostinho e outros bispos naquela época tiveram que apelar ao próprio poder imperial. O bispo de Hipona prepara sua estratégia, porque intui que ele terá ali em Cartago a voz principal por seu prestígio e sua renomada oratória. Com seu conhecimento dos homens e dos fatos, e da importância transcendental desta controvérsia cuja origem é política. Uma vez mais, Agostinho se põe a caminho. Os donatistas, tal como os católicos, se consideravam a única e autêntica igreja cristã na África. O edito do imperador buscava a paz entre eles. Na conferência, Agostinho rebateu os argumentos de seus adversários com tal vigor e eficácia que o delegado imperial Marcelino deu seu veredito final. Os donatistas haviam perdido o debate. Foi uma vitória para Agostinho e seu grupo, já que ele e os católicos africanos receberam uma grande ajuda do Império naquele momento. Mas isso não terminou ali o problema donatista. Eventualmente, o problema donatista só seria resolvido depois das invasões dos vândalos e também, você sabe, a invasão dos muçulmanos.
Agostinho nunca pediu a repressão contra seus adversários hereges, apesar da violência desencadeada por alguns deles, até o assassinato. Sempre buscou o terreno do entendimento que o deixasse fora dessa polêmica entre igrejas e o poder imperial. A Igreja não deve estar junto do que chamamos de Estado. São duas entidades separadas, com finalidades muito diferentes. A Igreja só pode ter esse direito de utilizar o Estado para evangelizar e santificar o povo de Deus. E o Estado não deve ter o domínio sobre a Igreja. Agostinho realmente não buscava uma espécie de cristianismo medieval, como acredita muita gente, mas uma ideia que é muito mais moderna, a separação de territórios que são da Igreja e do território que nós chamamos de Estado. Roma já havia deixado de ser, então, a capital de um império despedaçado, para converter-se paulatinamente no centro da cristandade. As igrejas cristãs gozavam já de grande autonomia e seus bispos eram pessoas de grande prestígio. Fica difícil distinguir nas controvérsias seu juízo pessoal sobre a ortodoxia, a que é acordada nos concílios e a que dita o Papa. Diria que Agostinho, pessoalmente, tinha pouca influência na sede de Roma, ante a qual se apresentava simplesmente como porta-voz do episcopado católico africano. A célebre frase Roma locuta est causa finita est. Roma se pronunciou e o assunto está encerrado, não é? Tem que ser interpretada como referida a um assunto concreto, não como uma afirmação geral, de forma alguma de valor dogmático, em absoluto. Nesse embate de ideias, durante aqueles anos vibrantes, destaca o duelo singular que travam por carta com maior respeito o eremita Jerônimo e o bispo Agostinho. Este põe em dúvida a autoridade da tradução da Bíblia que Jerônimo faz do texto hebraico. Naquele mundo romano, cuja principal energia é a do cristianismo, a polêmica entre os dois colossos se acende. Creio que a liderança de Santo Agostinho foi maior que a liderança que São Jerônimo. Jerônimo segue a uma elite de Roma e um grupo intelectual com um certo grau aristocrático, enquanto Santo Agostinho se dirige a todo tipo de pessoas e a influência agostiniana nos séculos posteriores será definitiva. Os monges, ao longo de toda a Idade Média, não citam tanto Jerônimo e sim Agostinho, e copiam e copiarão seus manuscritos e obras porque encontram em Santo Agostinho aquilo que estão buscando. Quando as forças declinam e renuncia às duras viagens, Agostinho se entrega dia e noite à tarefa de escritor. Lê e estuda, dita livros e cartas, e prepara suas obras mais profundas, que mostram a sabedoria e vontade de um pensador clarividente, sensível, dialogante. Os dias de Agostinho eram cheios. Sabíamos que ele não dormia muito bem durante a noite. Ele sofria de insônia e trabalhava à noite os textos que estava escrevendo. Durante o dia é quando entregava as tarefas normais do bispo. Muitas vezes, passava toda a manhã inteira mediando a solução de controvérsias legais que era entre seus vizinhos e entre seus paroquianos. Esses mosaicos tirados das ruínas de Hipona descrevem esse ambiente do bispo. Convivência cordial com os agricultores, caçadores, artesãos e gentes do mar. Seus fiéis, a quem dirige os sermões em linguagem simples. Seus livros, entretanto, são respostas às questões essenciais da fé, da sociedade e do ser humano, redigidos na ótica do grande escritor. Agostinho, autor de obras essenciais, é o grande comunicador capaz de prender a atenção de leitores de todas as épocas. As Confissões, A Cidade de Deus, De Trinitate Dei. Quem lê as obras de Santo Agostinho encontrará grande diferença entre ler A Cidade de Deus e ler um sermão. A Cidade de Deus é dirigida ao público culto romano pagão, tratando de mostrar-lhe como o cristianismo não é responsável pelos males que Roma sofreu.
Então, a um público culto, Agostinho fala com linguagem culta. Já os sermões que se dirigem a pessoas, aos pescadores de Hipona, aos agricultores dali, têm que utilizar uma linguagem muito simples e é assim o que experimenta aquele que lê sua obra. Muitos dos que me conheceram e outros que não me conheceram querem saber quem sou eu agora, quando escrevo essas confissões. Ou me escutaram ou ouviram falar de mim e querem saber, por confissão minha como sou. Viajam os homens para admirar o alto das montanhas, as ondas gigantescas do mar, os rios caudalosos, a imensidão do oceano, o movimento dos astros, mas se esquecem de si mesmo. A narração autobiográfica de Agostinho é sumamente original. Lirismo, mística, psicologia, sagrada escritura, tudo se conjuga para compor suas confissões. A confidência sofrida de um homem que marcou o seu tempo e é parte da cultura universal, ultrapassando o umbral autobiográfico. Diria eu que é mais acertado dizer que foi o inventor de um tipo específico de autobiografia, que é um diálogo com Deus. Aqui está a sua originalidade. Esta obra agostiniana nos mostra também, com páginas densas de intensa inspiração, o traço poético de seu autor. Agostinho não se importa de abrir a alma de par em par, reconhecer seus erros e sentir-se manchado, mas manchado porque havia tocado o mais baixo da humanidade. Do mesmo modo que também havia descoberto esse desejo, essa fome de verdade, de beleza, de amor, que é o mais sublime também da mesma humanidade. Sua outra obra mestra, A Cidade de Deus, apura o método de análise dos fatos humanos de que nasce a história. Agostinho não acredita, como outros contemporâneos, na imortalidade do Império Romano, mas lhe custava intuir o mundo sem ele, e teve que responder a quem acusava os cristãos de serem a causa de sua destruição. O mundo foi sacudido, o homem velho despojado, a carne prensada como azeitona. Dai, portanto, livre curso ao espírito. Os corpos dos muitos mártires estão em Roma, e Roma está na miséria, devastada, na desolação, foi pisoteada e incendiada. Por que choras? Por que caíram as pedras e morreram os homens? Em que a memória dos apóstolos teria que havê-los preservado para sempre dos godos? A religião cristã não se ajustava ao Império Romano, porque não oferecia uma boa defesa ante as invasões que estavam acontecendo dentro do território do Império. Agostinho teve que defender os cristãos contra os pagãos e também seus simpatizantes, que se perguntavam se a religião cristã era realmente responsável pela queda do Império Romano. Cai Hipona nas mãos dos vândalos no verão de 431, um ano depois da morte de Agostinho, na paz de seu mosteiro, rodeado de seus monges e de bispos fugindo da invasão. A primeira preocupação de todos, depois de sepultá-lo na sua igreja, a Basílica da Paz, foi pôr a salvo os escritos de Agostinho na sua biblioteca. Desde sua África natal até o norte da Itália, velado hoje nesse mausoléu de Pavia, o corpo de Agostinho fez sua última viagem. Seus monges trasladaram a relíquia mais valiosa da igreja africana, 35 anos depois da morte do santo, a Cagliari, ilha da Sardenha. O sepulcro do bispo de Hipona corria perigo também ali, depois da ocupação da ilha pelos sarracenos. Por fim, depois de uma acidentada viagem, suas relíquias chegaram a Pavia,
no ano 722, graças à devoção do rei lombardo Luiprando. O rei decidiu trazer a Pavia as relíquias do grande personagem, padre da igreja, Agostinho. Dizem que comprou por alto preço e trouxe-o de Cagliari pelo mar, levou-o a Gênova e de Gênova pela chamada Via do Sal pelas montanhas e atravessou o rio Po e finalmente chegou até aqui, Pavia. Desde as ruínas da cidade romana, se divisa em todo o seu esplendor a moderna Basílica de Hipona, sobre um montículo da cidade argelina de Annaba. É o testemunho principal do bispo Agostinho em sua pátria, hoje terra muçulmana. Ele é, sem dúvida, o maior pensador nascido em terras da Numídia, respeitado e admirado também por seus compatriotas. Este território, desde Cartago até Annaba, foi, durante séculos, um espaço fértil para o pensamento humano. Dele fica o que se deve ser reconhecido, o que é original. Santo Agostinho é como a Oliveira de Tagaste, e Tagaste é a África, esta zona fértil, esta terra generosa que é a África. Este mausoléu é hoje lugar de peregrinação para os cristãos e lugar de visita respeitosa dos muçulmanos, que nasceram em sua mesma terra. Eles vêm até aqui renderem homenagem ou pedirem favores ao bispo cristão, que nasceu 2 séculos antes que o profeta Maomé. Sentimos Santo Agostinho como nosso compatriota, como um grande pai. Somos da mesma linhagem que ele. Eu assim o sinto. O que fica de Agostinho 16 séculos depois de sua morte? Permanece sua memória, em uma rica iconografia repetida em todos os estilos de todos os tempos e em todas suas tarefas. Pai espiritual, bispo, monge, escritor, filósofo, orador, polemista. Fica acima de tudo sua obra, seus livros nas bibliotecas do mundo inteiro, aqui ou ali repletas com as traduções antigas e modernas de seus tratados, seu epistolário, seus sermões. Em algumas, como esta de El Escorial, Espanha, mostram-se com cuidado e orgulho manuscritos medievais impressos de todas as obras capitais de Agostinho. A Cidade de Deus, Solilóquios, Confissões, estão na lista dos livros mais vendidos de todos os tempos. Seu vasto epistolário, cartas cruzadas com amigos, pensadores, pagãos, bispos, hereges, governadores, formam com seus sermões um legado vital e inesgotável, cujo estudo é um desafio para os especialistas que seguem encontrando novos dados sobre a vida e a personalidade de Agostinho. Ainda esperamos seguir descobrindo novos sermões de Santo Agostinho, como é o caso dos últimos sermões que foram descobertos faz pouco tempo. Mas esperamos que, no futuro, sejam descobertos novos sermões de Santo Agostinho, porque dos 600 que temos aos 8.000 que pregou, há uma diferença muito grande. Assim foi Agostinho de Hipona, escritor genial, polemista e mestre do pensamento, reformador e padre da Igreja, fundador do primeiro monacato ocidental. Dizem os seus que nunca perdeu sua alma de númida. A África sempre viverá nele. Viverá brilhante em seu pensamento, como o sol eterno que tanto fascinou seus poetas e seus filósofos. Santo Agostinho é talvez o maior escritor da antiguidade ao lado de Platão. O fato de sua obra ter sido conservada em grande parte já é por si um atestado incontestável, incontestável, de seu valor. Permanece, enfim, seu espírito nos homens e mulheres que o seguem e praticam sua regra. Centenas de comunidades estabelecidas em todos os continentes.
A alma de Agostinho, númida e romano, monge e bispo, segue viva muitos séculos depois da queda dos impérios, cujo final ele anunciou.